Foi. Então a gente vai fazer a correção da página 39 e 40. E aí, acho que acabou, né? Depois a gente só vê o que vai fazer de exercício aí, mas é isso, então. Ó, seguinte. Vocês estão aí com a apostila, página 39, que eu havia passado para vocês. Vocês me mandaram isso aí ou não? Eu anexei lá. Ah, tá. E você, Evandro? O que, pro? As atividades que eu passei na semana passada, da página 39 e 40, que eu vou fazer a correção. Feita a correção, não dá mais para eu aceitar. Então, se você fez e não mandou ainda, mande agora. Eu vou verificar, mas acho que eu mandei sim. Eu vou verificar e depois eu... Tá, então abre aí a página 39. Vamos fazer essa correção. Posso começar? Pode. Beleza. Então, ó, primeiro exercício, por que somente no século XIX a cultura se tornou um objeto específico de estudo? Por causa das mudanças resultantes da Revolução Industrial, até da própria Revolução Francesa, por que não, né? Mas mais especificamente da Revolução Industrial, que mudou a sociedade que estava surgindo naquela época, e por conta também das novas configurações sociais que o neocolonialismo resultou. Vocês se lembram o que é o neocolonialismo? Ou seja, a ideia das grandes potências de começar a explorar mais os países do terceiro mundo, do continente africano. E aí essas transformações todas geraram a necessidade de uma ciência que pudesse entender essa sociedade que estava surgindo, não simplesmente por entender, mas para transformar essa sociedade. Então, sintetizar essa ideia que eu falei agora aí para vocês. A questão das mudanças resultantes da Revolução Industrial e o conhecimento de novas configurações sociais, tá? Levaram a esse desejo, essa necessidade de uma ciência mais específica da sociedade. E aí surge as ciências sociais, que no caso hoje é a sociologia, as ciências políticas e a antropologia. A questão 2, a antropologia da Grã-Bretanha no século XX é marcada pelo chamado paradigma evolucionista. Assinale a alternativa correta do evolucionismo britânico. A alternativa correta é as obras dos autores evolucionistas são produzidas principalmente a partir da comparação entre dados oriundos de diferentes sociedades em diferentes lugares e períodos históricos, formando uma narrativa que foi posteriormente criticada como história conjectural. A característica desse tipo de teoria evolucionista, desse paradigma evolucionista britânico, é a ideia de fazer um paralelo entre os tipos de sociedade, para poder entender ela melhor. Então, a alternativa correta é a A. A questão 3, o alemão Franz Boas foi o primeiro a ressaltar a importância do estudo de diversas culturas em seu próprio contexto, a partir das suas peculiaridades. Boas ressaltava não haver cultura superior ou inferior. Para ele, deveriam ser consideradas os fatores históricos naturais e linguísticos que influenciavam o desenvolvimento de cada cultura em particular. A abordagem apresentada no texto foi desenvolvida a partir do século XX e originou uma nova perspectiva das ciências sociais em relação ao estudo das culturas. Essa perspectiva é denominada de relativismo, tá? Então, a alternativa A. A seção em casa, explique com suas palavras a frase de Protágoras de Abdera, segundo a qual o homem é a medida de todas as coisas. Protágoras foi um sofista do período clássico da filosofia, né? Então, do período socrático, e os sofistas acreditavam no relativismo moral. O que é o relativismo moral? Não existe uma verdade, existem verdades, e desde que ela tenha um argumento para se apoiar, é válido. Então, essa ideia de o homem é a medida de todas as coisas, cada um interpreta o mundo e
se posiciona de acordo com os seus valores, com os seus conceitos, né? Esse é o relativismo moral, do qual os filósofos socráticos se opunham, porque para a filosofia daquele período existe uma verdade, e o papel da filosofia é buscar essa verdade, não exatamente que a filosofia tenha, mas busca. Então, os filósofos se opunham aos sofistas, porque eles acusavam os sofistas exatamente disso que a apostila está abordando aqui nessa questão, o relativismo moral. Questão 2. É a diversidade que deve ser salva. É necessário, pois, encorajar as potencialidades secretas, despertar todas as vocações para a vida em comum, que a história tem de reserva. É necessário também estar pronto para encarar sem surpresa, sem repugnância e sem revolta o que essas novas formas sociais de expressão poderão oferecer de desusado. A tolerância não é uma posição contemplativa dispensando indulgências ao que foi ou ao que é. É uma atitude dinâmica que consiste em prever, em compreender, em promover o que se quer. Levi Strauss escreveu Raça e História a pedido da Unesco, no contexto da pós-Segunda Guerra Mundial, defendendo a diversidade cultural como um grande patrimônio e para pôr fim à ideia de superioridade por parte de alguns povos. Nesse sentido, o estudo das culturas e povos diferentes que a antropologia fez ao longo de sua história é de fundamental importância. O entendimento desses povos e culturas diferentes só é possível graças ao desenvolvimento de um método típico da antropologia. Esse método onde eu estou? Alternativa B, relativismo cultural. A questão 3 é um texto do Edgar Morin, que fala, eu não quero ler tudo não, fala sobre a cultura e a ideia de liberdade, fraternidade e igualdade desenvolvida na Revolução Francesa. Aí no texto citado, o pensador contemporâneo Edgar Morin desenvolve uma reflexão crítica acerca do contato com a cultura ocidental e outras culturas na história. Tá? 4. Em sua opinião, que conceito geográfico o conteúdo do vídeo questiona? Por quê? Esse vídeo, não sei se vocês assistiram, fala sobre como as nossas raízes são muito comuns, né? Se você for fazer uma pesquisa genética, e o vídeo fala sobre isso, quase todos os brasileiros têm sangue negro, né? Mesmo que ele não tenha no seu fenótipo, na sua forma, nenhuma característica da raça negra. Todos nós temos origens muito próximas, né? E aí a ideia é que o conceito de fronteira ou nacionalidade perde o sentido quando os resultados dos testes aparecem. Na verdade, nós somos uma raça humana, né? Essas nacionalidades são questões geográficas e não geográficas e culturais, e não necessariamente étnicas tão importantes, né? E que relação você estabelece entre os que os testes mostram e os preconceitos étnicos? Que não somos o que pensamos ser. Algumas pessoas reivindicam uma pureza europeia, eu tenho descendência, sou neto de italiano, neto de francês, e muitas vezes você pode ter uma herança genética muito diferente daquilo que você imagina, né? Essa é a ideia da questão e do vídeo que eu espero que vocês tenham assistido. Feita a correção dessa atividade, eu só vou dar uma passadinha aqui com vocês no conteúdo da prova. Então, na nossa prova hoje vai cair, primeiro, o papel da mulher na sociedade e sua luta pela conquista de direitos. Tá? Então, ao invés de abordar a questão técnica, que eu já abordei na outra prova, a gente vai abordar mais a ideia de como a mulher se está situada na nossa sociedade e como foi esse processo de conquistas das mulheres, né? Que começa lá atrás, com a primeira onda que tem como objetivo o voto, que é um direito básico do ser humano. Depois a segunda onda, que já começa no século XX, que é a questão da sexualidade, da liberdade da mulher escolher se ela quer ter filho ou não,
né? Algo que é um mito, né? Algo assim que sempre oprimiu a mulher. E a terceira onda vai falar mais sobre a questão da representatividade, a mulher no mercado de trabalho, a equidade, né? A igualdade entre homens e mulheres. Então, vou tratar mais dessa questão. Aí, a gente vai abordar Simone de Beauvoir, que é uma filósofa existencialista, que defendeu, que era uma filósofa ativista da causa da mulher, entendendo que o existencialismo que reivindica a liberdade do ser humano deve também ser aplicado à questão do gênero. Cada um é livre para se construir, né? A sexualidade, o gênero, segundo Simone de Beauvoir, é uma construção cultural, né? As mulheres são educadas a gostarem de coisas de mulheres e homens de coisas de homens. E a Simone de Beauvoir vai dizer, não, nós somos livres, né? Somos responsáveis pelas nossas escolhas e devemos construir a nossa sexualidade, o nosso gênero de acordo com aquilo que aqui nos, como posso dizer, eu não vou dizer escolhemos, porque a sexualidade não é algo escolhido, mas é a minha condição, né? A minha orientação. Aí vou abordar Simone de Beauvoir e vou abordar Hannah Arendt, que também é uma filósofa judia alemã, importante por falar da questão da ação social, a importância da ação política, né? De o ser humano não se aplicar apenas ao sustento e a ganhar dinheiro, mas em pensar em construir uma sociedade melhor, né? Porque quando a gente se aliena das questões políticas, a gente banaliza o mal, a gente permite que o mal se estabeleça de uma maneira natural. E ela vai falar isso num contexto, como uma judia, né, alemã, no contexto da Segunda Guerra e de toda a opressão que os judeus sofreram. E aí ela vai falar, pô, será que os jovens alemães não estavam entendendo o que estava acontecendo? Não, porque quando você se aliena, né, você começa a aceitar tudo que é de errado. Então ela vai falar sobre essa questão de se colocar na sociedade. Aí a gente vai entrar no conceito de cultura, né? O que é cultura? A cultura são todas as transformações que o ser humano causa no meio ambiente para subsistir, né? E as crenças que ele desenvolve, as tradições, a língua, os saberes, tudo isso é cultura. A gente normalmente associa o conceito de cultura ao conhecimento acadêmico, não para antropologia, para filosofia contemporânea, moderna. A cultura é os saberes, as tradições, a língua, as transformações sociais que a gente vai, as crenças, né, que a gente vai construindo aí com o passar dos anos. Aí a gente abordou como os paradigmas culturais são quebrados, né? E o homem está sempre evoluindo, e a gente foi desde do osso que o primeiro homem usou para bater em alguma coisa, até chegar na Lua, até os satélites, até a internet, né? Essas foram quebras de paradigmas que foram fazendo com que o homem evoluísse. As mudanças que essas quebras de paradigmas trouxeram, né? A gente foi se desenvolvendo, e esse desenvolvimento trouxe a necessidade de a gente pensar em novas configurações sociais, de governo, né? E a gente teve que criar essas novas instituições e se adequar a elas, que é o conceito de coerção social, né? Hoje vocês são educados para um modelo que já está estabelecido e que não é seu, é um modelo exterior a você, né? Aí, como a gente é construído socialmente, né? E culturalmente, nós somos uma construção cultural, cada um de nós aqui recebe uma herança, uma carga cultural diferente que vai determinar a nossa maneira de ser. Então, a apostila vai fazer um paralelo entre o lugar que nós nascemos e onde nós somos criados. Que o que determina a nossa maneira de pensar é a nossa criação. Nós somos uma construção cultural.
E aí a apostila vai abordar a questão do preconceito, que a gente abordou bastante até, quando a gente falou de racismo estrutural, que o preconceito é uma construção cultural, e como uma construção cultural, a educação pode eliminar. Nós estamos aí numa semana que a gente teve a Semana da Consciência Negra, e um homem negro sendo morto, asfixiado. Aliás, essa já é uma constante, né, da asfixia, né, na raça negra. E independente das circunstâncias em que tudo aconteceu, se o homem que foi morto cometeu algum erro lá, ele deveria ser punido segundo a lei, porque nós vivemos no Estado de Direito, né? O nosso país é um país que tem uma Constituição, tem um Código Penal, e não se pode matar uma pessoa porque ela agrediu o outro, né? Para isso existe o devido processo legal. E é contra isso que a gente está lutando, porque existe impunidade quando se trata de pessoas negras. Então, como mudar isso? A partir de leis, a partir da educação, né, de abordar esse tema com coragem e de uma maneira verdadeira, né, que senão não muda nunca. Se a gente pôr o racismo debaixo do tapete, ele vai estar sempre ali e vai se manifestar de alguma maneira. Aí a gente falou do livre-arbítrio, a capacidade que a gente tem de modificar as coisas. Falamos também das ciências sociais e da antropologia, né? Até abordando a questão que a gente corrigiu agora há pouco, as ciências sociais surgem num contexto positivista, né? O positivismo é uma linha de pensamento que acredita que o único conhecimento verdadeiro e legítimo é a ciência. A gente já falou sobre isso no começo do ano. O grande defensor do positivismo é o sociólogo Augusto Comte, na verdade, um dos pais da sociologia, e ele entende que se a ciência é a única maneira de desenvolver a sociedade, era importante que houvesse uma ciência que estudasse a sociedade, né? E desse contexto, com metodologia científica, e desse contexto surgem as ciências sociais, que, como eu já disse, abordam as sociologia, ciências políticas e a antropologia. Antropologia é a área das ciências sociais que estuda as culturas, as diversas culturas, né? E naquele contexto das mudanças da Revolução Industrial, tudo era importante ter uma ciência que estudasse a sociedade. E quando as potências europeias começaram a a explorar, né, a América do Sul, a África, né, e criar colônias, o conhecimento dessas sociedades, dessas culturas, se fez necessário. E aí surge a antropologia, num contexto bem eurocêntrico, né, de entender como primitiva todas as sociedades que não tivessem o mesmo grau tecnológico que as sociedades europeias mais desenvolvidas. E aí essa antropologia foi se modificando e criando técnicas, criando conceitos, entendendo que não existem sociedades mais evoluídas. Existem sociedades diversas, né? Com conceitos e diferenças culturais. Eu acho que é isso. Na aula de sociologia a gente fala sobre sociologia. Alguém tem se tiver alguém aí ainda, tem alguma dúvida ou não? Tá tudo certo? Tudo certo. Tranquilo, pro. Nossa, os caras estão acordados, meu. Eu sei que vocês estão tudo dormindo, já passando de fase no videogame aí. Os caras, te falar, esses meninos do. Esses meninos não. Ah, mas a Luana não tava aí? Caiu? Os caras não aguentou, falou, tá muito chato essa aula aí. Esse cara é muito chato, pelo amor de Deus. Deixa eu pôr aqui. Semana que vem a gente tem aula ou não? Já é o simulado? Vocês sabem, né? Eu não sei. Nem eu vou ver lá no horário. Então, hoje, correção da apostila. Revisão do conteúdo.
39. Eu só passei a página 39 e 40 para vocês, né? Sim. Sim, pro. Tá, o mais atividades não, né? Não. Vou deixar para semana que vem. Então eu não tenho nada de lição, tá? Deixa eu só fazer a chamada. Está fácil fazer a chamada. 25, Bernardo. Só os bons hoje, hein? E Evandro. Meus queridos, vou deixar esse tempo para vocês estudarem aí. Pode ser? Sim. Beleza. Vou ficar aqui, vou só parar de gravar.